iniciar nosso evangelho, né? Um pouquinho mais tarde hoje. Não te inquietes. Não estejais inquietos por coisa alguma, Paulo. A observação do apóstolo Paulo é importante para todos os dias. Ninguém esteja inquieto por coisa alguma. Em verdade, a inquietação é fator desencadeante de numerosas calamidades. A maioria das vezes está presente no erro de cálculo que compromete a construção, na dosagem inadequada do remédio que se transforma em veneno, no acidente infeliz ou no desastre da via pública. É quase sempre um espinho no lar, um cáustico no ponto de vista, uma brasa no caminho, uma pedra na profissão. É por ela que muitas vezes pronunciamos a expressão descabidas e articulamos o julgamento falso a respeito dos outros. Com ela geramos preocupações enfermiças e arruinamos a estrada própria. Contudo, a pretexto de aboli-la, é indispensável não venhamos a cair na preguiça. Muita gente, a pretexto de evitar a inquietação, asila-se em comodismo deplorável, alegando que foge de trabalhar para não se afligir. Entendamos, porém, no verdadeiro sentido a recomendação judiciosa de Paulo. Ele que disse: não estejais inquietos por coisa alguma. Nunca esteve ocioso. Então, quer dizer, a gente tem que estar sempre em movimento, né? A gente não acorda para ficar parado, a gente acorda para estar em movimento. Com algumas exceções, né, orgânicas de algumas pessoas, a gente acorda para estar em movimento, né? A vida é isso, é contínua, né? A gente não pode ficar ali parada. E lutar, né? Lutar pelos nossos princípios, pelos nossos valores, né? Então vamos lá. Continuamos o Evangelho, bem-aventurados os aflitos. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou. Mas a lei não alcança nem pode alcançar a todas as faltas. Ela castiga especialmente as que causam prejuízos à sociedade e não as que prejudicam apenas os que as cometem. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas, eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei, que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Por menor que seja, né? Existe sempre o retorno. Donde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas o homem é sempre punido naquilo que pecou. Os sofrimentos consequentes são então uma advertência de que ele andou mal. Dão-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar, para evitar no futuro que já foi para ele uma causa de mágoas. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar e, confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, portanto, sua felicidade futura. Então, tudo que a gente faz tem um retorno, né? A lei humana, ela consegue dar vamos colocar uma punição, né? Mas não sendo uma punição, ela dá um retorno naquilo que ela, até onde ela se estende. Fora aquilo que ela não se estende, ela não consegue dar um retorno. Aí o retorno é lá de cima. Tem pessoas que, vamos colocar assim, pessoas doentes, mentais, entre aspas, né? Que proporcionam uma série de criminalidade e às vezes passa daqui para o outro lugar sem ninguém ter sabido o que ocorrer, mas aqui na Terra, porque lá tem as vítimas esperando por ele, né? Fora toda a consequência do lugar onde ele vai se estar, né? O plano espiritual em que ele vai se estar, fora toda a consequência que ele vai trazer para ele nas próximas encarnações, né? Existe uma coisa muito clara, né? Não mate para não ser morto, né? Geralmente é isso que ocorre, né? Tudo que você faz, geralmente você recebe, né? Existem ocasiões em que se ameniza. Vou dar um exemplo, Saulo de Tarso, né? Ele perseguia os cristãos. Depois ele fez tanta coisa boa, ele ajudou tanto, que acho que aquela quantidade negativa de pessoas que ele tinha que resgatar deu uma diminuída, porque passou-se, ele conseguiu transformar o mal em bem.
né? É que nem uma vez eu assisti uma palestra, né? Em que o homem teria que perder um braço, mas ele executou tantas coisas boas, ele ajudou tantas pessoas, que ele perdeu apenas um dedo, né? Então, quer dizer, existe também a amenização daquilo que a gente tem que devolver de acordo com o bem que a gente faz. Então, é sempre bom a gente fazer o melhor, né? Vai amenizando aí o que a gente precisa resgatar. Mas a experiência chega algumas vezes um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e perturbada, gastas as forças e o mal é irremediável, então o homem se surpreende a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que sei hoje, quantas faltas teria evitado, né? Quase todos nós, né? Eu, então, nem se fala. Se eu tivesse lá 1500 anos atrás a mente que eu tenho hoje, eu teria me poupado de tantos sofrimentos inúteis, né? Que foram inúteis, tantos rancores inúteis, tantas revoltinhas inúteis, e teria focado mais na vida, né? Mas, infelizmente, né, a gente aprende só lá na frente. Eu acho isso tão estranho, sabe? Porque aí seria tão prazeroso, né, você nessa vida, mas você não consegue voltar para trás. Aí que você aprendeu, você vai usar na outra vida, que você não lembra mais nem quem é você já é outra pessoa. Então, bom, mas a experiência chega algumas vezes um pouco tarde, e quando a vida já foi despertar. Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra, mas já não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz perdi o meu dia, ele também diz perdi a minha vida. Eu particularmente eu penso dessa maneira, viu? É lógico que eu amo viver, mas se eu pesar tudo aquilo que eu dei importância, que não era importante, eu posso dizer que perdi minha vida. Que ela era muito importante e eu deixei por coisas muito banais. Fora as coisas que a gente corre, né? Você corre tanto atrás de coisas banais quando você é nova, numa roupa bonita, num calçado legal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que aquilo lá passa, é que nem a louça. Você lava a louça, no outro dia não tem que lavar a louça. Aí depois não tem que lavar a louça. Parece que a louça nunca acaba. Porque você tem que sempre lavar a louça. É que nem uma roupa, um sapato. Não que a gente deva deixar de comprar, né? Mas às vezes a gente corre tanto atrás de coisas que naquele momento é importante, porque a moda vai sair, você não vai usar mais, depois não vai ser. Você entendeu? E a gente não consegue enxergar isso no presente, né? Mas assim como para o trabalhador, o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada, em que pode recuperar o tempo perdido. Para ele também brilhará o sol de uma vida nova após a noite do túmulo, e na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro. Né? Então, aqui diz, né, que o que a gente aprende é para não errar mais, né, e fazer o melhor. No fim, o que a gente aprende, se você parar e pensar, a gente acaba só ajudando os outros. Porque você aprende a ser mais maleável com a falta alheia. Se você vai dar um conselho, você já dá um conselho mais forte. No fim, o seu aprendizado é para ajudar a outra pessoa que não sabe, se você parar e pensar. Em relação ao que eu falei de correr atrás de roupa e sapato, a gente corre um valor um pouco mais excedente, né? Tem pessoas que dão a vida inteira para comprar um carro, porque ele queria aquele carro. Depois de não sei quantos anos, aquele carro não tem mais o mesmo valor e não brilha mais como antes, né? Então a gente tem que parar e pensar no que você vai correr atrás. Aí os outros falam, mas pelo menos eu vou viver para quê? Você tem que viver para você ser feliz. Aí a pessoa fala, mas a minha felicidade é aquele carro ali. Mas o quanto você se cansou mentalmente, quantas coisas você também deixou de fazer. Não que eu acho que a gente tem que viver na inércia, eu não acho isso aqui. Meu pensamento hoje mudou. Né? Hoje eu dou mais valor à vida, a poder acordar, tá vendo? Nossa, como eu dou valor a não sentir dor, a poder ter uma vida normal, e muito valor, né? A poder sentir o ar, ficar no aconchego da sua casa. Nossa, eu dou muito valor a isso hoje, né? Então,
Apesar que é tudo passageiro, né? Até o que a gente tá aqui é passageiro. Então, o evangelho de hoje, né? O evangelho de hoje é mais sobre prestar atenção, né, no que a gente faz. E tudo tem uma volta, né? Não esqueçamos isso. Tudo tem uma volta e viver é de grande responsabilidade. Vamos viver bem, né? Aí tem uma coisa aí que todo mundo erra no viver bem. Come e bebe errado. Aí mais pra frente tem as doenças, tudo. Algumas pessoas vivem menos. E a gente tem responsabilidade por aquilo que a gente bebe, por aquilo que a gente come. A gente responde depois. Nós mesmos respondemos por isso. Uma velhice precoce, uma doença que não precisava ter tido, um desencarne antes da hora, né? Então, um mal-estar que não precisava estar passando. Tudo isso a gente acaba respondendo. Então, vamos encerrar o evangelho de hoje. Muito obrigada, Senhor, pelo evangelho de hoje. Que seja sempre feita a vossa vontade, não nossa, iluminar os nossos corações, os nossos pensamentos. Pai amado Jesus querido, santificado venha a nós vós o vosso reino de misericórdia, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na mesma medida que nós perdoarmos nossos devedores, não nos deixemos sucumbir à tentação, mas livrai-nos da prática de todo mal, e assim seja.